Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito sejas tu, Rei do Universo. Mais um vídeo do meu canal, Rua Kadosh. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 31. O livro de Deuteronômio, que no original é chamado Devarim, quer dizer palavras. Devarim é no hebraico original e Deuteronômio é no grego. Então, aqui fala sobre as bênçãos e maldições do Deuteronômio, capítulo inteiro. Só que do 1 a 14 fala das as bênçãos que nos alcançam por causa da obediência. Quando ouvimos a voz do nosso Senhor, né, do nosso Deus, as bênçãos nos alcançam. Mas no versículo 15 até o 68 tem uma lista muito grande sobre maldições. E ali está escrito, quando nós não ouvimos a voz de Deus, não entendemos a voz de Deus, ou desconhecemos a voz de Deus, as maldições nos alcançam. E eu peguei apenas um versículo de toda a lista de maldição. Está aqui, Deuteronômio, capítulo 28, versículo 31. E que você seja muito abençoado por esse vídeo. O que você vai ouvir aqui, eu tenho certeza, se você procurar, você não vai achar nos canais do YouTube. E eu quero compartilhar com você um dos maiores segredos das Escrituras. Seja abençoado por essa palavra. Assista até o fim e você será surpreendido com aquilo que a palavra de Deus diz. Shalom. Presta atenção. Eu vou ler Deuteronômio, capítulo 28, versículo 31, na Bíblia Almeida. Diz assim: o teu boi será morto aos teus olhos, porém dele não comerás. O teu jumento será roubado diante de ti, e não voltará a ti. As tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos, e ninguém haverá que te salve. O tema dessa mensagem é o boi, o jumento e as ovelhas. Aqui tem uma foto de um boi, de um jumento e de ovelhas. E que Deus abençoe a tua vida através dessa ministração. Presta atenção, o boi, o jumento e as ovelhas. Isso diz respeito a nossas vidas. Seja abençoado por essa palavra. Amém. Aqui está o texto em hebraico. Aqui de azul eu grifei a palavra boi. E aqui embaixo está a tradução para o português fielmente como está no texto hebraico. Então eu vou falar nessa primeira parte. O teu boi será abatido diante de seus olhos e não comerás dele. Presta atenção. O teu boi será abatido diante dos teus olhos e não comerás dele. O que isso quer dizer? Aqui está dizendo que o teu boi. Então Deus está dizendo que você tem direito a comer o melhor da terra. Isaías 1,19. Se obedeceres a voz do Senhor Deus, comereis o melhor dessa terra. Aqui está falando de uma pessoa que verá, por exemplo, uma picanha diante dele e ele não poderá comer essa picanha. Aqui está usando o exemplo do boi. E nós sabemos que... Por que está usando o exemplo do boi? Porque a carne mais consumida do mundo é a carne de boi. Não é a carne de porco, não é o peixe, não. É a carne de boi. A carne de boi é a carne mais consumida no mundo. E você sabe como a carne está caro. Você sabe que a picanha não é barato. Você sabe que o contrafilé também não é barato. Mas aqui está dizendo, o teu boi. Se a Bíblia está dizendo que o teu boi será abatido diante dos teus olhos, quer dizer que você tem direito de comer o melhor dessa terra. Você tem direito, para quem gosta de carne, como eu, você tem direito de comer uma picanha. Não digo todo dia, mas você tem direito de comer uma picanha. Você tem direito de comer um ótimo contrafilé ou mesmo filé mignon. Então, o que está dizendo aqui? O texto está dizendo que essa pessoa passará necessidade, vontade das coisas. Mas a Bíblia diz, comereis o melhor desta terra. A bênção de Deus que eu boie para você. Então a bênção de Deus é que você usufrua do melhor da terra. É claro, com moderação. Então você tem direito do boi. Você está me entendendo?
Você tem direito, para quem gosta de carne, é claro, você tem direito de comer uma picanha. Você tem direito de comer um contrafilé. Então está escrito teu boi. Então significa que essas bênçãos é para nós. Mas quantas pessoas têm passado necessidade, fome? Muitas vezes é por situações adversas, mas muitas vezes é por causa de maldições, de algum problema que houve na vida dela, por uma desobediência ou por uma falta, ou por falta de conhecimento das Escrituras, porque as Escrituras também nos garantem prosperidade. É Deus que diz isso, Isaías 1,19. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, comereis o melhor dessa terra. Quer dizer, consumirá o melhor da terra. É promessa de Deus. Então não é promessa de Deus que você passe vontade das coisas. É promessa de Deus que você coma o seu pão. Já ouviu falar que Jesus multiplicou os pães e os peixes? 5 pães, os 5 dias da semana. 2 peixes, sábado e domingo. Então, na semana, você come o arroz, o feijão, uma mistura, uma coisa ou outra. Mas no final de semana, tem que ser diferente. É o boi. Deu para entender? O final de semana é algo mais requintado. O almoço de domingo, de sábado, principalmente no domingo, é um almoço, tem que ser um almoço diferente. É o peixe. Deu para entender? Os 5 pães e os 2 peixes. Os pães simbolizam o arroz e o feijão do dia a dia e o peixe simboliza aquilo que você come, uma mistura diferente. Entendeu? E por isso que o domingo das pessoas é diferente. Mas infelizmente muitos não têm condições de comer o boi. Muitas pessoas têm visto boi ser abatido, passa por um açougue, passa por uma situação e não pode comprar aquilo para casa. Mas que Deus abençoe a tua vida, que Deus prospere a tua vida. Que o Senhor prospere a tua vida de tal forma que os bois não sejam mais abatidos diante de você. Amém? No final dessa meditação você vai entender o que eu quero dizer. Mas o texto está dizendo, o teu boi será abatido diante dos teus olhos e não comerás dele. Se você está passando por isso, assista esse vídeo até o final, que você vai se surpreender com aquilo que Deus tem para falar para nós. Amém? Glória a Deus. Presta atenção nessa segunda parte. Aqui também está o texto em hebraico. Eu marquei jumento no texto hebraico e traduzi para o português fielmente igual ao texto. O jumento está de amarelo e a parte branca está de amarelo. O jumento está de azul, aquela parte branca amarela em hebraico é a parte branca que eu coloquei em português. Então diz assim: o teu jumento será roubado diante de tua face e não voltará para você. Agora vamos falar do jumento. Por quê? Porque nos tempos bíblicos, o meio de transporte mais caro que havia, um dos mais caros, era o jumento. É como se fosse um carro nos dias de hoje. Então quem tinha um jumento, tinha dinheiro. Então aqui está escrito, teu jumento será roubado diante da tua face e não voltará para você. Esse segundo estágio aqui de maldição, que está na lista de maldições, de Deuteronômio 28, 31, primeiro eu falei do boi, onde envolve o consumismo, a alimentação, essas coisas. Mas agora está falando do jumento. Muitas pessoas têm o carro roubado. Muitas pessoas dependem daquele carro para trabalhar. E muitas vezes não tem condições de pagar um seguro. E aquele carro é roubado. É o jumento. Muitas pessoas também, mesmo que ele tenha aquele carro, ele passa por situações que aquele carro só anda quebrando. Isso é roubo. Então a pessoa não entende por que aquele carro só quebra. É o jumento. Porque o jumento era um meio de transporte nos tempos bíblicos. E aqui está escrito, teu jumento será roubado diante da tua face e não voltará para você. Eu conheço muitas pessoas que o carro foi roubado. Aliás, no passado roubaram um carro meu também. É horrível você ter um carro roubado. E muitas vezes o carro que você tem é usado principalmente para você trabalhar, para fazer dinheiro com aquele veículo. Mas aí, infelizmente, esse texto fala, o jumento será roubado. Então existem espíritos predadores, existem espíritos malignos que agem, fazem uma situação se transformar para roubar uma pessoa. Os demônios roubam dessa forma. Por exemplo,
Você precisa orar pelo seu carro, abençoar o seu veículo para que Deus proteja. Às vezes, uma simples ralada, alguém rala em você e não era para acontecer aquilo. Por isso que antes de você sair de casa, ore pelo seu jumento. O que eu quero dizer? Ore pelo seu carro. Abençoe o seu veículo. Porque muitas vezes, muitos que estão me assistindo, eu creio que depende do carro para trabalhar. E se você não trabalha com carro, mas você depende do carro para ir no mercado. Quem vai para a igreja depende do carro para ir para a igreja, depende do carro para levar alguém para o hospital, depende do carro para fazer uma viagem. Então o carro não é mais um luxo, o carro é uma necessidade. E se você que está me assistindo tem sido roubado no seu carro, existem manutenções de um carro que é normal, desde que a pessoa cuide do carro. Mas existem manutenções que aparecem de repente no veículo, que são espíritos malignos forçando uma situação para você gastar o teu dinheiro e tirar de onde não tem para arrumar o carro. Aí vai acabar faltando comida. Aí você não tem um boi para comer. Você está me entendendo? Então, o teu jumento será roubado diante da tua face, não voltará para você. Se você já teve um carro roubado, e aqui, esse texto está dizendo que não voltará para você, assiste até o final esse vídeo. Ok? Então o jumento simboliza o teu veículo, o carro que te leva para todos os lugares. Ore e abençoe o carro que Deus te deu. E se você não tem o carro, isso é, não tem um jumento, estou usando uma analogia aqui, Deus há de dar um carro para você. Se você não tem carta, tire a sua carta, porque Deus quer que você tenha um carro, Deus quer que você possa se locomover com esse carro para abençoar você e a sua família. Que Deus abençoe os seus veículos. E se você perdeu algum jumento, assista esse vídeo até o final, que você vai ser surpreendido. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Agora falaremos das ovelhas. Mais uma vez, eu marquei de azul a palavra ovelha no hebraico. E aqui embaixo está a tradução literal do original para o português. A parte que está de amarelo é o restante do texto. Diz assim: as suas ovelhas serão dadas para os seus inimigos e não haverá para você salvador. O que esse texto quer dizer? Nós falamos do boi, falamos do jumento e agora estamos falando das ovelhas. Ovelhas, plural. Nos tempos bíblicos, os judeus, Israel, eles cuidavam de ovelhas. Sempre foi de ovelhas, né? Rebanho de ovelhas. Por isso que o Salmo 23 fala que o Senhor é o nosso pastor e não faltará. No original não está escrito nada faltará. Está escrito o Senhor é meu pastor, não faltará. Quem não faltará? Ele. Não é nada faltará, está errado. Não está falando de coisas materiais. Está escrito o Senhor é meu pastor, ele não faltará. É ele que não faltará. Não desampara. É isso que quer dizer. Então as suas ovelhas serão dadas para os seus inimigos e não haverá para você salvador. Ovelha aqui simboliza o teu negócio. Porque os pastores tinham que cuidar bem das ovelhas e tinham que cuidar bem das ovelhas porque eles vendiam a lã das ovelhas. A lã das ovelhas. Então aqui as ovelhas simbolizam o teu negócio. Ok? Da mesma maneira que os pastores devem cuidar das ovelhas também. Né? Senão, se não cuidar, elas podem cair na mão do inimigo também. Mas eu estou falando aqui de outra área também. Serve para os pastores também. Então, suas ovelhas serão dadas aos seus inimigos. Não haverá salvador. Olha o que está escrito aqui. Suas ovelhas serão dadas para os seus inimigos, não haverá para você salvador. Aqui está falando da sua vida financeira, aqui está falando do teu negócio. Você que está me assistindo, quem sabe você tem algum negócio próprio e o teu negócio não está indo bem, a tua empresa não está indo bem. Por quê? Porque algum inimigo está te roubando. Muitas pessoas já quebraram. Quantas pessoas já quebraram, já abriram empresa, já quebraram? Só quebra. Começa o negócio, quebra. Olha aqui, é um dos níveis de maldição. O primeiro que eu falei, primeiro nível de maldição ali, eu falei o boi, que simboliza o consumismo. O jumento
que simboliza o veículo, e agora as ovelhas, que simboliza a tua vida financeira, o teu sustento, aquilo que você lucra, aquilo que você negocia. Então está escrito aqui, ó, o terceiro nível de maldição nesse versículo, Deuteronômio, capítulo 28, versículo 31, que as ovelhas serão dadas aos inimigos. Como é triste uma pessoa que tem uma empresa e tem que vender a empresa por preço de banana para uma pessoa que não merece ter aquela empresa. Quantas pessoas passam por situações assim, montam uma empresa, luta por aquela empresa e de repente acontece uma situação e de repente tem que vender aquela empresa a preço de banana. Todo o sonho dela está nessas ovelhas. Que ovelha? O negócio próprio. E dá uma empresa por preço de banana e a outra pessoa, muitas vezes que uma pessoa que não tem nada a ver com Deus, uma pessoa má, muitas pessoas má, e acabam arrebatando aquilo que você conquistou a vida inteira. Então aqui, se algumas ovelhas, algum negócio que você perdeu, foi parar na mão do inimigo, assista o vídeo até o final, que no final você terá a resposta de tudo. Mas eu estou te mostrando aqui, as ovelhas serão dadas para os seus inimigos. De quem? Das pessoas que desobedecem a Deus, das pessoas que não conhecem os princípios de Deus, os princípios da Torá, o Evangelho de Jesus Cristo. A Bíblia, ela fala muito sobre finanças. A Bíblia fala demais sobre finanças. Então aqui, outra palavra trágica. Primeiro foi o boi, depois foi o jumento, e agora as ovelhas. Por isso que está escrito, não haverá salvador. Olha o que está escrito, não haverá salvador. Isso significa que uma pessoa vai parar no fundo do poço. Primeiro com o boi, segundo com o jumento e terceiro com a empresa. Por isso que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas que Deus abençoe a tua vida. Se você passou por isso ou você conhece alguém que está passando por isso, compartilhe esse vídeo. E daqui para frente, eu vou passar, você vai ver o que Deus faz diante da situação do boi, do jumento e da ovelha. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Preste muita atenção no que você vai ouvir agora. Eu peguei o texto do boi, está aqui de azul, a palavra boi, e o restante do texto. O teu boi será batido diante dos teus olhos, não comerás dele. O hebraico se escreve da direita para a esquerda, então aqui está no texto original. Embaixo eu escrevi da esquerda para a direita. Presta atenção. Este é o único versículo da Bíblia inteira que Deus dá uma mensagem ao contrário. Isso é, da esquerda para a direita, da maneira que nós escrevemos hoje. Então, diz assim, como está escrito, o teu boi será batido diante dos teus olhos, não comerás dele, como já falei anteriormente. Olha o que Deus fala quando é invertido da esquerda para a direita. Presta atenção no que está escrito. Dele comerás, olha como é o contrário, e não diante dos teus olhos será batido o teu boi. O que Deus está dizendo para mim, para você, através desse texto em hebraico? O contrário. Volto a dizer, é o único versículo na Bíblia que Deus mostra essa mensagem, transforma a maldição em bênção. E você que está assistindo esse vídeo, Deus transforma toda maldição em bênção. O boi que foi abatido diante dos olhos dessa pessoa, que ela passou necessidade, não pode comer uma carne ou algo parecido que ele goste, né? O boi simboliza o consumismo. No texto hebraico, da esquerda para a direita, dele comerás, e não diante dos teus olhos será abatido o teu boi. Significa que o boi será abatido longe de você, mas você comerá dele. Está me entendendo? Vou repetir. Dele comerás. O quê? O boi. E não diante dos teus olhos ele será abatido. Olha que bênção. Deus pega esse texto,
que é um texto que fala de maldições. E quando nós voltamos para Deus, como nós clamamos a Deus, como nós pedimos perdão a Deus, como nós entregamos tudo na mão de Deus, o que ele faz? Dele comerás, e não diante dos teus olhos será abatido o teu boi. Significa que o boi, aqui, analogia que eu estou usando, o boi virá de longe, o alimento, o melhor da terra, virá de longe, e vai vir de longe e você vai comer deste boi. Então vai vir pronto para você, para que você consuma melhor dessa terra. Isaías 1:19, comereis o melhor da terra. Vou ler novamente para que você grave. É o oposto do texto normal. Dele comerás, e não diante dos teus olhos será abatido teu boi. Teu boi. Você comerá. Você consumirá. Em nome de Jesus. Já roubaram muito boi. E se você já viu muito boi diante de você e você não comeu desse boi, eu profetizo em nome de Jesus, através desse vídeo, onde quer que a minha palavra chegar, que você venha consumir o melhor dessa terra. Que o melhor boi gordo esteja à disposição de você. Quando eu falo boi, você está me entendendo, né? Porque tem gente que não come carne. Eu estou falando de bênçãos. O exemplo aqui é o boi. Em nome do Senhor Jesus Cristo, você não mais vai passar à vontade em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo Messias. Receba essa palavra e seja abençoado. Que Deus reverta essa situação na sua vida em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Presta atenção agora. Vamos falar sobre o jumento. Novamente aqui está jumento no hebraico, só o texto do jumento. Eu vou repetir para você o texto que eu li anteriormente. Teu jumento será roubado diante da tua face e não voltará para você. Eu já falei sobre isso. Esses textos estão em hebraico. E o hebraico se lê da direita para a esquerda. E aqui a mesma forma que eu falei do boi no texto anterior. Aqui, da esquerda para a direita, o texto se inverte também. Presta atenção. Teu jumento será roubado diante da tua face e não voltará para você. Eu estou falando do carro, né? Agora o texto da esquerda para a direita. Para você voltará, e não diante da tua face será roubado o teu jumento. Presta atenção. Para você voltará. O quê? Aquilo que te roubaram. E não diante da tua face será roubado o teu jumento. Não será roubado, por exemplo, o teu carro diante de você. Não será roubado o teu veículo, o teu meio de transporte que você precisa para trabalhar diante de você. Não será mais roubado. É o que o texto diz. Para você voltará. E Deus vai trazer de volta para você o que for roubado. Será que o inimigo tem roubado de você o seu carro aos poucos? Bate aqui, bate ali, quebra ali. Será que você não está tendo sorte com esse veículo? E você precisa dele? Para você voltará, e não diante da tua face será roubado o teu jumento. Jumento aqui simboliza o teu meio de transporte, que hoje o veículo, um carro, é uma necessidade, não é um luxo. Então eu profetizo sobre a tua vida. Se roubar o teu carro, se o teu carro está dando prejuízo para você, vai voltar tudo para você o que você gastou em nome de Jesus Cristo. Porque se você gastar tudo que tem e o que não tem nesse veículo, você não vai ter boi para comer. Portanto, eu profetizo esse texto sobre a tua vida. Para você voltará, e não diante de ti, da tua face será roubado o teu jumento. Não será roubado mais nenhum jumento da tua vida, em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Aleluia. Deus reverte a maldição em bênção. Agora é o jumento. O seu jumento voltará para você e não mais será roubado. Em nome de Yeshua HaMashiach, glória a Deus, aleluia. Agora as ovelhas. Está aqui, maquê de azul, a palavra em hebraico, tanto no hebraico como no português.
de amarelo está o restante do texto e marquei a palavra Salvador de verde. Depois você vai entender por quê. Do hebraico, como eu disse, o hebraico escreve da direita para a esquerda. Ao texto original. Suas ovelhas serão dadas para os seus inimigos e não haverá para vocês Salvador. Hebraico da esquerda para a direita. Como disse, e volto a repetir, da esquerda para a direita, o único texto na Bíblia inteira que Deus dá essa mensagem oculta, né? Haverá Salvador para você, e não para os seus inimigos serão dadas as suas ovelhas. Eu vou repetir. Haverá Salvador para você, e não para os seus inimigos serão dadas as suas ovelhas. Haverá Salvador para você nos seus negócios. Haverá Salvador para você na sua vida financeira. Tanto o boi, quanto o jumento, quanto as ovelhas, envolve dinheiro. Alimentação envolve dinheiro. Carro envolve dinheiro. E negócios envolve dinheiro. Então, como eu falei, nós falamos até agora, o boi simboliza o consumismo, aquilo que você come ou aquilo que você veste. O jumento simboliza o seu meio de transporte, por exemplo, o seu carro. Tem uns que trabalham até de bicicleta e roubam a bicicleta da pessoa. É o seu meio de transporte. Mas as ovelhas simbolizam o teu negócio. Então, até você que trabalha de empregado de uma empresa, são ovelhas, porque você vende o teu tempo. Deu para entender? Então, as suas ovelhas, o que é? Você que é empregado e você não é dono de uma empresa, o que vem a ser as suas ovelhas? Os seus clientes. Porque se você trabalha para alguém, e esse alguém tem os clientes, e ele conta com você para que você multiplique os clientes para que aquela empresa gere lucro. São as ovelhas. Eu vou repetir. Haverá Salvador para você, e não para os seus inimigos serão dadas as suas ovelhas. Então, se você trabalha para uma outra pessoa, para o dono de uma empresa, você tem que orar para que as ovelhas dele não sejam dadas para um concorrente. E muitas vezes um concorrente sem escrúpulo. A concorrência é sadia, mas existe muita falcatrua no ramo dos negócios. Por aí está valendo tudo. Então o que Deus está falando? Haverá Salvador para você, para a tua empresa, para os teus negócios, e não para os teus inimigos serão dados ela. Significa que Deus, através de Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, está dizendo, haverá Salvador. Quem é o Salvador? Jesus, Yeshua. Haverá Salvador para você que está me assistindo. E não para os seus inimigos serão dadas as suas ovelhas, a sua empresa, os seus negócios, o teu dinheiro, os teus projetos, a tua família. Então você ouviu, através dessa ministração, que você vai comer do seu boi, que o teu jumento vai voltar e que as tuas ovelhas não vão fugir de você. Deus reverte toda maldição em bênção. É o único texto da Bíblia que Deus reverte tudo o contrário. E é um texto que fala de maldição. Eu não sei qual é a sua situação. Eu não sei qual é o motivo que você pode estar passando por essas 3 etapas que você ouviu até agora. Mas eu estou dizendo para você que Deus, ele reverte toda maldição em bênção. Nesses 3 textos que eu te mostrei do original hebraico, você viu que a parte que fala do boi se inverteu. A parte que fala do jumento inverteu-se também. E a parte que fala das ovelhas inverteu-se também. Resumindo, o teu boi é teu. O teu jumento não será roubado. E as tuas ovelhas não serão entregues a inimigo nenhum. Que Deus prospere o teu boi. Que Deus prospere o teu jumento
E quando você tiver que trocar de jumento, isso é trocar de carro, que Deus prepare um jumento melhor, ou um cavalo, né? Estou usando essa linguagem para você entender. E que Deus multiplique os rebanhos e as lãs das suas ovelhas. Que você faça muito negócios com aquilo que as suas ovelhas produzirem. Em nome de Yeshua HaMashiach. Que você seja abençoado por essa palavra. Que haja restituição na sua vida. O teu boi, o teu jumento e as tuas ovelhas. Você recebeu através desse vídeo, essa ministração. Deus reverte toda a maldição em bênção. Esse é o único texto da Escritura Sagrada que você pode ler de trás para frente. Portanto, seja abençoado. Eu oro para que o Senhor abençoe a tua vida, a tua casa. Deus abençoe o teu boi, Deus abençoe o teu jumento, Deus abençoe as tuas ovelhas. Que essas 3 esferas da tua vida financeira seja abençoada em nome de Yeshua HaMashiach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito sejas tu, Rei do Universo. Que essa palavra venha trazer libertação e transformação daquele que assistirem. Aleluia. Amém.